Amém, queridos. Vamos abrir a palavra de Deus. Eu coloquei aí para você alguns livros, sugestão de leitura. Se você adquirir, se você já leu, amém. Se você não leu, vale a pena adquirir esses livros, ler. São assuntos que nós estamos abordando e que vai ajudar uma compreensão das Escrituras de forma mais aprofundada. Vamos abrir em Lucas capítulo 9. Nós vamos ler a partir do verso 23. Estamos falando sobre as atitudes do discípulo de Jesus. E a primeira atitude é para consigo mesmo. Nós vimos domingo passado sobre negar-se a si mesmo. Quem deve ser negado? Como que isso vai operar na nossa vida? E hoje nós vamos ver mais uma atitude para conosco mesmo, que está aí junto da anterior. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Capítulo 14, verso 25. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. A palavra do Senhor é poderosa. Ela divide alma de espírito, Senhor. Ela é capaz de nos transformar, de nos libertar, de tocar o nosso espírito. Por isso, Senhor, abençoa a Tua palavra. Ilumina o nosso entendimento. Fala conosco de uma forma como só o Senhor pode falar. Oh Deus, ajuda-nos, toca o nosso espírito nessa manhã. Ajuda-nos a entender de forma clara, convicta, o Teu propósito. Ajuda-nos a ver como o Senhor vê. Ajuda-nos a, Deus, conhecer toda a riqueza, gloriosa riqueza que há em Cristo Jesus. Ajuda-nos a entender quem somos, o que somos, nosso chamado, Teu propósito em nossas vidas, Pai. Ajuda-nos a ver o que já recebemos através da graça do Senhor em Cristo Jesus, Pai. Leva-nos a conhecer toda a riqueza, toda a sorte de bênção que o Senhor já nos abençoou através de Jesus Cristo, Pai. Nós Te pedimos, Senhor, que seja assim, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Segunda atitude do discípulo de Jesus está exatamente junto da primeira, e Jesus e o evangelista faz questão de colocá-las juntas, porque são atitudes sequentes. Ninguém é capaz de tomar a cruz antes de negar-se a si mesmo.
Então a cruz vem após o negar-se a si mesmo. E nós vimos quem deve ser negado. Que eu que tem que ser negado, né? A velha natureza ou a natureza pecaminosa precisa ser colocada em inutilidade, precisa ser desfeita. E a cruz, então, complementa esta renúncia. E este é o caminho para o poder. Muitas pessoas procuram poder, querem experimentar do Espírito Santo, mas não abrem caminho para que esse poder flua na sua vida. E a maneira de abrir caminho para que o Espírito Santo flua, para que esse poder se manifeste, é através de negar-se a si mesmo e de tomar a cruz. Agora, a cruz é muito mais do que uma doutrina. A cruz, segundo a palavra de Deus, é um objeto de maldição, e a gente precisa conhecer o que é essa cruz. Né? Muita gente entende a cruz de forma equivocada. Há pessoas que entendem a cruz como uma enfermidade. Outras entendem a cruz como um desafio. Outros ainda entendem a cruz como uma pessoa ou um problema. Mas a Bíblia diz que a cruz não tem a ver com isso. Pode ser um fardo, mas não a cruz. A cruz, em Deuteronômio 21, 23, Moisés, fazendo um resumo, ele fala que a cruz é um objeto de maldição. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, por isso que o Paulo, lá em Gálatas 3,13, vai falar que Jesus se tornou maldito em nosso lugar. Ele se fez maldição em nosso lugar. Gálatas, capítulo 3, verso 13. Vamos conferir lá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Deuteronômio 21, 23. Então, a cruz é onde o mundo demonstra todo o ódio para com o discípulo de Jesus. A cruz é um objeto de exposição, de vergonha, de contrariedade e de perseguição. Esta morte de cruz era uma morte não instantânea, dolorosa. A pessoa era colocada no madeiro, exposta, como uma criminosa, e era colocada como Jesus Cristo foi, sustentada apenas pelos cravos, e era uma morte lenta, com braços abertos, às vezes estendidos, e alguns morriam até por asfixia. E se demorasse 48 horas a pessoa não tivesse morrido, os guardas ou as autoridades iam lá e davam um jeito de completar o serviço. Então a cruz é um objeto de vergonha. E Jesus enfrentou isso por mim e por você. Jesus sofreu isso por mim. Então, quando Jesus está nos convidando a tomar a cruz, Ele também está fazendo alusão a isso. A cruz é colocado ali quem não é simpático com o mundo. Quem não cabe nesse mundo. Né? Algumas pessoas, ao se converterem, às vezes se decepcionam, porque entendem às vezes que a vida cristã é um mar de rosas. Eu me converti, agora tudo vai dar certo, vou viver em paz, e na verdade vai enfrentar uma oposição. E aqueles que querem viver piedosamente em Cristo vão padecer perseguição.
Então, quando um cristão ele toma a cruz, ele toma a vontade de Deus para si, ele está indo ou assumindo uma postura de maldito em relação ao mundo. Segundo lugar, a cruz não somente era um instrumento de maldição, mas era um instrumento de morte. Então, um convite de Jesus para você, Rosângela, convite joia. Vamos morrer? Vamos morrer? Né? Quem toma a cruz dia a dia está morrendo cada dia para a velha natureza, para a natureza pecaminosa, está sendo crucificado para o mundo e o mundo para ele. Gálatas 6,14, o apóstolo Paulo nos ensina essa verdade. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Então, a cruz é um instrumento de morte, é um instrumento de crucificação da velha natureza, dia a dia, todo dia. E a cruz é personalizada, né? Lucas 14, Jesus, cada um tome a sua cruz. Eu não posso tomar a sua, nem você a minha. Cada um assume a sua cruz, crucificando o seu velho homem, a sua velha natureza e experimentando o poder da ressurreição. Porque só pode experimentar o poder da ressurreição se você morrer. Se você não morrer, o poder da ressurreição não vai ser manifesto na minha vida e na sua vida, né? E tem muito de mim ainda vivo que precisa morrer. Muito de nós que precisa ainda passar pela experiência da morte para experimentar a experiência da vida. Por isso que Jesus disse que aquele que quer ganhar a sua vida nesse mundo, perdê-la. E aquele que perde a vida por amor a mim, achá-la. Então, essa morte, essa humilhação que Paulo menciona, e ele diz que Jesus se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, dá para a gente ter noção do que Jesus sofreu, do que Jesus enfrentou, do que Jesus teve que abrir mão, a partir da eternidade. Jesus abriu mão de toda a glória para se fazer servo, para negar-se a si mesmo lá no Getsêmani e dizer, olha, está difícil, mas em tudo seja feita a sua vontade. Se puderes, passe de mim esse cálice, mas em tudo seja feita a sua vontade. E morreu ali na cruz. Então a cruz é esse instrumento, e o único instrumento para tratar com aquilo que eu sou. E o que é que eu sou? Pecador. Então a cruz vai colocar ali o Nilson pecador todo dia e matá-lo. Cada dia eu preciso ir para a cruz e matar aquele velho Nilson, aquela velha natureza, né? Que quer fazer sua vontade, que quer viver de acordo com o que pensa, com o que acha, com o que compreende, com o que
é impulsionado a viver. Todos os dias, irmãos, você e eu estamos sendo colocados diante da cruz. Porque a cruz é uma opção. Você pode recebê-la, tomá-la ou não. É uma escolha. Por isso que Jesus disse, se alguém quer vir após mim, é uma condição, é uma escolha. Você pode escolher a cruz ou não. Só que, também, na sua escolha vai determinar o resultado. Todo aquele que toma a cruz, experimenta a vida. E todo aquele que rejeita a cruz, experimenta de fato a morte, ou seja, a ausência da vida de Deus. Eu sei que isso não é uma mensagem agradável. Não é uma mensagem que enche igreja. Não é uma mensagem que estimula. Mas é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus necessariamente passa pela cruz. E a cruz, em terceiro lugar, é um instrumento de destruição da carne. Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo fala sobre essa verdade. Então a cruz é instrumento de maldição, é instrumento de morte e é instrumento de destruição da carne ou da natureza pecaminosa. Romanos 6,6 diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado, ou seja, a natureza pecaminosa, o princípio do pecado que atua nos nossos corpos, seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então a cruz, ela não só mata o velho homem, como ela torna improdutiva a velha natureza. A cruz não só nós fomos crucificados com Cristo e sinalizamos essa verdade através do batismo, que morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo, isso é um fato. Mas também a cruz vai destruir o corpo do pecado. Note bem que o Paulo está falando aqui a respeito de duas coisas. Ele está falando do velho homem e está falando do corpo do pecado. Não é sinônimo. Paulo está falando que o velho homem, o velho Nilson, foi crucificado. E um novo Nilson está surgindo e surgiu através de Jesus. Eu recebi uma nova natureza, a natureza de Deus. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E ele fala que o seguinte, que o velho homem foi crucificado. Para quê? Para que o corpo do pecado, o que ele quer dizer com o corpo do pecado? Quer dizer que a velha natureza ainda está aí. A natureza pecaminosa. Aquilo que me faz pecar. Aquilo que atua ainda na minha mente, no meu caráter, na minha personalidade, no meu corpo, atuando para cometer pecados. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que eu não sou pecador porque eu peco. Eu peco porque eu sou pecador. Então, o que está acontecendo aqui? O velho homem foi crucificado. Mas a velha natureza está aí. E ela precisa ser desativada. Ainda há uma fábrica aqui dentro que produz pecados, que ainda peca. Por isso que muito crente, né, acha que nasceu de novo e não vai pecar mais. Vai, só. Evangelho de João, capítulo 1, 1 João, quer dizer, verso 7, 1 João 1,7, diz assim:
partir do 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Olha só, o João, já velhinho aqui, está dizendo que ele ainda pecava. Então o velho Nilson morreu, foi crucificado, mas a velha natureza, natureza pecaminosa, adâmica, essa fábrica que produz pecado, está aí, produzindo, e ela precisa ser desativada. E o que vai desativar esta fábrica que produz pecado é exatamente a cruz. O sangue de Jesus, ele me purifica dos meus pecados, do resultado. Ele trata com o que eu faço. A cruz trata com o que eu sou. Deu para entender? O sangue de Jesus me purifica de todos os pecados. Por isso eu tenho que confessar os pecados. Mas ele não remove a velha natureza. O que vai remover a velha natureza e desativá-la é exatamente tomar a cruz dia a dia. Aí essa fábrica que produz pecado. Por que que pessoas, por exemplo, a gente tem pastores aí que cai, peca, adultera. Você fala assim, mas não era para o cara não pecar. Era. Mas pecou. Eu peco, você peca, nós pecamos, eles pecam. Só que o pecado agora, querido, não é mais aquele que comanda, que domina a sua vida. O pecado agora é um acidente. O pecado agora é algo que pode acontecer, mas não deve acontecer. Porque aquele que está em Cristo, o pecado não tem domínio mais sobre ele. Porque ele toma a cruz dia a dia. Por isso que o Paulo recomenda aquele que pensa que está em pé, vigia para que não caia. Por isso que a cruz tem que ser tomada dia a dia. Não importa se você tem um mês de convertido ou 30 anos, 40 anos. A cruz é um objeto que você toma na sua vida dia a dia. Todo dia. Se você levantou hoje sem tomar sua cruz, então você precisa... Não volta na sua casa não, toma ela aqui agora. Antes de tomar o café, tome a sua cruz. A experiência da cruz tem que ser buscada, gente, como uma experiência com o Espírito Santo. Para que o poder, a graça, a vida de Jesus flua na sua vida, dia a dia. Para que Deus, o Deus que está operando em você, também possa operar através de você. Deus, antes de operar através de você, Ele quer operar em você. Ele quer te transformar, Ele quer me transformar para poder transformar outros através de mim. Amém? Então nós estamos nesse processo de tomar a cruz para que esse corpo do pecado, esse princípio que opera em nós, operou no apóstolo Paulo, e ele diz, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero estou fazendo, miserável homem que sou. Logo eu encontrei que há uma lei dentro de mim que me faz pecar, mas há algo dentro de mim também que quer Deus. Então eu preciso entender que esse conflito está aqui dentro. E que a cruz vai neutralizar, vai inutilizar
aquela fábrica que produz pecados ou o princípio que atua nos meus membros para pecar. É aí que a cruz entra. Portanto, o evangelho não pode ser um evangelho sem cruz. Eu preciso estar crucificado com Cristo todo dia. Amém? Graças a Deus. Agora, como que isso funciona? Como é que a operação da cruz se dá no meu dia a dia? E aí no capítulo 6, o Paulo de Romanos, o Paulo vai dar algumas dicas para nós. De como que nós podemos tomar a cruz e como que ela vai operar na nossa vida, no dia a dia. Isso aqui é fundamental a gente entender, irmãos. É óbvio que você não vai entender tudo aqui através dessa mensagem. Mas é importante você buscar se aprofundar nisso. Por isso que eu sugeri alguns livros aí para você ler. Esses livros estão nas melhores livrarias aqui da igreja. Você pode adquirir e ser abençoado. Romanos 6, o Paulo vai mostrar para nós como que vai se processar essa operação da cruz na nossa vida. Primeiro ele diz que nós temos que ter consciência de um fato que já aconteceu. O verso 3, 6 e 9, o Paulo vai falar sobre essa verdade, em Romanos 6. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Olha, ele está pondo no passado aqui. Fomos crucificados. Nosso velho homem já foi crucificado. Isso é um fato. Já aconteceu. No dia do seu batismo, que você veio aqui, confessou Jesus ou em qualquer outro lugar, com a sua boca, publicamente, e foi batizado, a simbologia de uma verdade, de um princípio que se manifestou, você recebendo uma nova vida de Jesus. A partir dali, o velho homem foi crucificado. Isso é um fato. Só que eu só posso saber entender isso se Deus iluminar o meu entendimento para eu conhecer essa verdade. Eu preciso pedir a Deus, Senhor, me ajuda a entender quem que eu sou. O que aconteceu? Me ajuda a compreender que eu, de fato, já fui crucificado com Jesus. Já morri. Eu assumi com Jesus na cruz a morte dele. Eu preciso saber disso, eu preciso entender isso, preciso tomar consciência dessa verdade, de um fato que já aconteceu. Aquele velho Nilson já era. Não dá para voltar lá mais. Amém, querido? Graças a Deus. A obra de Jesus foi completa. A cruz, na sua obra, foi absolutamente completa. Quando Jesus foi crucificado, meu velho homem foi crucificado com ele. A sua morte é a minha morte. Eu simplesmente preciso tomar consciência dessa verdade. Aquela Alexa já era. Aleluia. Aquele Jerry já era, velho. E você se lembra de coisas que você fazia hoje, antes de você conhecer Jesus, que você tem vergonha, não tem não?
Eu tenho. Quando eu lembro, ainda bem que Deus, né? Aquilo não afeta mais Deus. Mas aquele Nilson lá já morreu. Só que o diabo, de vez em quando, traz aquele Nilson para mim. Olha o Nilson aí, está vivo. Tá não, já foi crucificado, velho. Sai fora. Que nada, você foi nada. Você acha que você nasceu de novo? Aí, você já nasceu de novo, irmão. É fé, você tem que crer nisso. Aquele velho Nilson já era. Aleluia, graças a Deus. Ainda que ele tente ressuscitar, eu mando cruz nele todo dia. Digo para ele, você foi crucificado, você morreu, velho. Agora uma nova vida está surgindo, se manifestando. Há algo operando em mim. E é algo de Deus, aleluia. Graças a Deus. Segundo lugar, eu preciso me apropriar disso. O verso 11, o Paulo fala aqui: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Olha só, eu tenho que ter consciência e eu tenho que me apropriar pela fé do que já foi realizado. Lembra que eu falei domingo passado, você que esteve aqui, que a palavra considerar é uma palavra que o Paulo usa muito nos seus ensinos? Considero tudo como perda. Olha de novo ele aqui. Considerai-vos. A palavra considerar está dizendo, é uma palavra usada para a escrituração contábil. Lança em conta. Entendeu? Quando você pensar em pecar, você fala assim, mas eu não posso. Porque eu não pertenço mais a mim mesmo. Quando eu vou falar mal do irmão, eu não posso. Porque essa boca não é minha mais, já. Não posso falar mais. Jesus não fala mal do irmão. Esse corpo aqui, ó, ele é de Jesus, gente. Ele tem que andar onde Jesus andaria. Ele tem que fazer aquilo que Jesus faria. Eu morri. Não pertenço mais a mim mesmo. E eu tenho que me considerar assim. Não posso fazer o que dá na minha cabeça. Eu tenho que perguntar a Jesus se ele aprova. Eu tenho que pensar que eu agora pertenço a Jesus. E eu devo me considerar morto para qualquer coisa que não agrade a Jesus. Certa vez, os meninos lá em Goiânia ficaram... Agora já bagunçou lá. Mas a moçada estava numa crise lá com esse negócio de tatuagem, piercing. Não sei, umas crises de adolescente jovem, né? Pastor, é errado ou não é? Eu falei, a pergunta é Jesus, não é mim não. Sua orelha é dele. Né? Seu nariz é dele, sua língua é dele. Pergunta se ele vai gostar de pôr esse trem aí. Seu corpo é dele. Vai perguntar para mim? Me tira fora dessa, gente. Pergunta a Jesus, velho. Pergunta para mim. Ou você não morreu? Ou você não nasceu de novo? Se você não nasceu de novo, não prega o evangelho para você de novo, para que você tenha a revelação da graça de Deus e você se batize de fato e assuma o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Então, eu preciso me considerar morto para o pecado. Então, quando o sujeito vai adulterar, vai trair a mulher, vai trair o marido, ele tem que pensar.
Esse corpo não é dele. Ele não pode fazer o que ele quer, o que ele deseja. Ele tem que perguntar a Jesus: ô Jesus, eu posso ir para a cama com o teu corpo, com essa mulher aqui? Ele não vai nem perguntar, porque ele sabe que não pode. Só que muitas vezes vai, por quê? Porque está andando na carne, não está tomando a cruz dia a dia. E aí quem anda na carne não pode agradar a Deus, diz a palavra do Senhor. Nós temos que andar no Espírito, e andar no Espírito é tomar a cruz dia a dia e me considerar morto. Porque Deus não só na cruz quis resolver o problema dos meus pecados, mas Deus providenciou uma maneira de acabar com a fábrica que produz pecado. E me tornou livre. Aleluia! Por isso que eu desligo o celular, eu sou livre. Ele não manda em mim. Por isso que você pode desligar a internet de madrugada para não ver mulher pelada. Por isso que você pode desligar a televisão na hora que você quer e não quer. Você é livre. Livre para não pecar. Para dizer, não, isso não agrada a Deus, eu não posso ficar aqui fazendo isso, pensando isso, enchendo a minha vida com essa carniça. Eu escolhi Jesus. E eu quero viver para a glória de Jesus. Eu quero ser aprovado diante de Deus. Eu quero ser instrumento de glória. Eu quero ser vaso de honra. Eu quero que Deus faça uma obra em mim completa, para que Ele possa fazer uma obra através de mim na vida das pessoas. Por isso que o Paulo fala: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Porque o homem, quando caiu, gente, todo o seu ser, de forma integral, foi acometida por esse princípio do pecado. Corpo, alma e espírito. E a obra do Senhor é completa. Amém, queridos? Considerai-vos mortos para o pecado. Terceiro lugar, verso 13, o Paulo diz que, além de eu tomar consciência e me considerar morto para o pecado, eu preciso me consagrar ao Senhor. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros, viu? Membros do corpo, a Deus como instrumentos de justiça. Então, todo dia você tem que se consagrar a Deus. Ter consciência, tomar sua cruz. Considerar morto para o pecado, para aquilo que não agrada a Deus. E se oferecer a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aleluia. Essa mão pertence ao Senhor. Os namorados aí, cuidado com essa mão de Jesus, onde você vai pôr ela, hein? Essa mãozinha pertence a Jesus. Esse corpício pertence a Jesus. Então, namorados e noivos, não vá para a cama antes do casamento. Tá? Esse corpinho aqui é para a glória de Deus. Viu, irmã? Para a glória de Deus. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Não use o templo do Senhor para seu benefício próprio. Use para a glória de Deus. As coisas feitas à maneira de Deus
vai trazer sempre alegria, vai trazer sempre bênção sobre a sua vida. Agora, as coisas fora de tempo, fora do propósito de Deus, bagunça tudo, não é? Então, a gente tem que todo dia apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Num culto racional. O que é isso? Que eu tenho agora consciência do que já aconteceu. Racional. Vai implicar em entendimento e em atitude consciente. Que esse corpo agora é para cultuar a Deus, para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, faça para a glória de Deus. Tudo o que fizer, seja por palavra, seja por ação, fazer em nome do Senhor, dando por Ele graças a Deus. Aleluia! Graças a Deus, é para Deus. Então, a gente tem que ter esse propósito na nossa vida todo dia. Eu não pertenço mais a mim mesmo. Ainda que de vez em quando, ou de vez em sempre, eu estou querendo assumir o controle das coisas. Eu estou querendo fazer minha vontade, estou querendo assumir o comando. Há uma guerra aqui dentro. O espírito lutando contra a carne. Eles são opostos entre si. Para que eu não faça o que seja da minha vontade. E eu preciso buscar as coisas do Espírito, tomar minha cruz dia a dia, me oferecer a Deus, para que a carne seja desativada, para que o Espírito de Deus desative essa carne, para que o Espírito de Deus me encha e flua através de mim, todo dia, toda hora, e onde quer que eu for. E isso tem algumas implicações na nossa vida. É interessante, o apóstolo João, vai falar que a carne ela tem pelo menos 3 manifestações na nossa vida. Lá em 1 João 2,16, ele vai dizer que opera na carne 3 ações. Diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, ele está falando que estas paixões, a tendência para o mal, opera através de impulsos no nosso coração. A cobiça dos olhos, ou seja, a tendência em ser atraído, em ser cativado, em ser manipulado, em ser seduzido por coisas externas, opera. E a ostentação de bens, arrogância, vanglória, luxúria, operam. E isso tem que morrer. Nós não podemos ser controlados por paixões, nem pela cobiça dos olhos, e aí opera tudo que você imaginar. Pornografia, consumismo, o marketing atua exatamente aqui, de gerar em você um desejo, esse desejo vai gerar uma necessidade, e uma necessidade falsa gera uma ação. Essa é a estratégia do marketing. Né? Nós vivemos hoje, inclusive, na era do descartável. A gente não conserta mais nada, né? Então, a coisa está funcionando bem. Ih, mas saiu um agora aqui. Puxa vida, essa lava-louça agora é demais da conta. E a minha é ruim, faz um barulho, só. Faz nada. Desde que comprou está assim. Mês passado, já vai trocar. Então, opera em nós. O mundo e a carne estão trabalhando aí. E isso é preciso ser tratado. E como é que vai ser tratado? Primeiro,
nós precisamos destruir as fontes que alimentam a carne, gente. É preciso tomar medidas para sufocar a carne, para desativá-la e tudo que a sustenta. Não adianta a gente saber isso, a gente precisa tomar medidas sérias. Se eu tenho problema numa área, eu preciso tomar medidas sérias para que não me levar a pecar. A palavra de Deus diz assim: não disponhais. Essa palavra disponhais é uma palavra premeditação. Não premeditem para a carne, no tocante às suas paixões. Romanos 13, 14. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Então a carne pode usar da liberdade cristã para armar ataque contra a santidade nossa, para a gente pecar. Então nós temos que destruir essas fontes, evitar o mal, fugir da aparência do mal. Cada um de nós conhece aquela área em que é mais fraco, que é mais suscetível. E Jesus diz que a carne é fraca, no sentido de ser forte. Se você bobear, então nós temos que evitar tudo aquilo que a gente sabe que pode nos levar a cometer algo que entristece o Espírito Santo, que destrói a unção e que nos afasta de Deus. Segundo, nós precisamos mortificar a carne. Colossenses 3,5: fazei morrer a vossa natureza pecaminosa. Isso fala de práticas que se utilizam do nosso corpo para realizar suas atividades. É preciso que a gente busque mesmo ao Senhor, para que a gente tenha força, para que essas paixões não tomem conta da gente. Como é que isso vai funcionar? O Espírito Santo vai operar em nós. Paulo diz em Romanos 8,13 que: mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo ou da carne, certamente vivereis. Por isso que a gente tem que se apresentar, se consagrar a Deus todo dia. Para que o Espírito Santo opere essa morte na nossa carne. A luta contra a carne não é minha, é do Espírito Santo. Eu preciso tomar minha cruz e dizer para Ele: faça o que o Senhor tem que fazer e o que só o Senhor pode fazer. Miserável homem que sou, me ajuda, me socorre, me sustenta, me guarda, me transforma. Eu não quero pecar, eu não quero te entristecer, eu não quero te ofender. Eu quero ser transformado, eu quero ser um instrumento poderoso nas tuas mãos. Me ajuda. Então, se eu tenho algum problema na área sexual, eu preciso evitar certas coisas que vão gerar em mim impulsos pecaminosos. Tem que evitar filmes. Tem um bando de menino aí, pais e mães, assistindo filme nacional, porcaria, sujeira. E eu não estou querendo ser legalista, não, mas filme nacional é só podridão. E muitos estrangeiros só têm podridão também. Tem que saber o que é que vai ver, gente. Muita porcaria, pornografia. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Internet. Eu tenho que evitar aquilo que vai me levar ou vai me permitir ter um impulso que eu não vou ter como controlá-lo.
Lembrando que um grande incêndio começa com uma pequena fagulha. E muita gente tem caído, gente, por não observar esse princípio aqui. Princípio que todos nós sabemos, mas que nós só temos como doutrina, não temos como prática. Todo mundo sabe, tem que tomar a cruz, mas não toma. Precisa tomar, todo dia. E eu preciso mortificar essa carne. Falei, Espírito Santo, mata esse negócio aqui, me enche, me transforma, me dá poder. Eu conversei essa semana com dois adolescentes, falando, a igreja é prioridade. É aqui, nesse ambiente de fé, que a sua fé é fortalecida, que você vai receber de graça de Deus, que vão te ajudar a vencer os pecados lá na frente, daqui 5, 10 anos, você não sabe o que vai acontecer. Então, você deixa de vir na igreja um domingo. Eu fui não sei aonde. Daqui a pouco o diabo vai gostar desse negócio, vai te arrumar mais algumas coisinhas. Você vai negociando o inegociável. E quando você vier à tentação, você não vai ter força para vencer. Vai estar frio. Vai estar sem poder. Então não negocia isso. Porque nós estamos numa batalha espiritual, gente. Nós não estamos num campo de diversão. Há uma agenda satânica que nos conhece lá na frente. Por que muitas pessoas, quando entram para a universidade, começam a questionar a fé? Começa a questionar a igreja. Quando uma pessoa começa a questionar a igreja, irmão, você pode saber que ela está na carne. Quando começa a falar, questionar a igreja, pode saber que está na carne. E aí começa a desvalorizar aquilo que Deus valoriza. Isso é um perigo, gente. Por pior que seja a igreja, é a igreja de Jesus. E Jesus a valoriza demais. É preciosa para Ele. Ele comprou com o sangue dele essa igreja. Minha irmã um dia falou comigo, eu fui lá, não gostei não, a igreja é muito ruim. Eu falei, não tem igreja ruim não, minha filha. Ruins são os crentes, a igreja é muito boa. Ruim é você que está falando. Muda de postura. Vai lá e melhora. Você só vai lá para receber, vai lá e melhora, ora. Chega o pastor, eu quero te ajudar, pastor. O que eu posso fazer aí para ajudar? As pessoas não querem receber. Eu falei, minha irmã, você está andando na carne. Volta para a cruz, minha filha. Volta para a cruz. Porque quem está na cruz, meu irmão, está na igreja. Mas nem todo que está na igreja está na cruz. A cruz nos aproxima. Aleluia. Nos nivela. Graças a Deus por isso, gente. Então a carne tem que ser morta. Tem que fugir das paixões. 1 Pedro 2,11. Fugir das paixões da carne que combatem contra a alma. Paulo escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo 6, 9 e 11, fala, fuja dessas coisas. Fuja daquilo que te faz pecar. Fuja. Porque senão, se você bobear, você não é tão forte quanto você imagina. O problema do pecado é quando a gente começa a gostar dele.
E aí chega um ponto que você já não consegue voltar mais. Então tem que fugir. Ter uma postura firme. E a Bíblia fala que a gente tem que se despojar do velho homem. Efésios 4, 22. Diz assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, tem que mudar a roupagem. Antes eu não gostava de ler a Bíblia, agora eu gosto de ler a Bíblia. Antes eu não ia para a igreja, agora eu venho para a igreja. E tem coisa, irmãos, que nem sempre a gente vai sentir prazer, mas a gente faz porque a gente sabe que é importante, por disciplina. Né? Tem dia que você não está querendo ler Bíblia, tem dia que você não está querendo vir para a igreja. Não estou querendo, não estou gostando muito, não. Mas você vem, porque é importante. Quantas vezes eu já cheguei desanimado aqui? E aí o louvor começa, aí Deus muda tudo. Porque eu tenho que viver pela fé, eu não posso viver pelo que eu sinto. Não é verdade? Quantas vezes eu cheguei em Borocochô, vontade de estar em casa deitado, assistindo Fantástico. Eita, estou aqui, ainda tenho que pregar para esse povo ainda. Aí você chega aqui, vai o louvor, aí Deus começa a renovar, encher o seu coração de alegria, de gozo. Você fala, velho homem, que fantástico, nada aqui que é bom demais. Esse lugar é bom demais. Aí você vai na semana diferente. Não é verdade? Você vem aqui, abastece e vai para a semana, abastecido. Então, querido, você tem que despir daquilo que não é uma veste para você vestir. São práticas da velha natureza, do velho homem. Né? Ontem, eu conversando com uma irmã, ela disse... eu falo para meu marido, meu bem, amanhã nós vamos na igreja, né? Estou tão cansado, não vou amanhã cedo, não. Aí ela vem sozinha. Tem um Borocochô, não tem não? Hein? Que é isso? Falei, mesmo, seu marido? Falei, Jesus. Aí vai um domingo, vai 2... Aí o diabo descobriu que é só pôr ele cansado um pouquinho, que ele não vem na igreja. Aí já vem 5 domingos que não aparece. Aí na primeira oportunidade, junta uma rodinha de escarnecedores, ele se associa. É mesmo, realmente o pastor nunca me visitou não. Rapaz, nós temos que orar, porque... aquele irmão lá é uma carniça mesmo, que lá não presta, pai. Eu não sei como é que o pastor aceita aquilo lá. Ele entra nas conversas. Mas se ele está no Espírito, ele não deixa de vir à igreja. E ele vai encher a mente, o coração dele das coisas do Senhor. E ele não vai se associar aos escarnecedores. Eu não gosto daquele negócio de stand-up. Já viu esses stand-up que tem por aí? Porque é escarnecedor. Você já viu algum stand-up que não seja escarnecedor?
Se tiver, vocês me falam. Só piada e escarnecendo das pessoas. Escarnecendo de pastor, de empregada doméstica, de igreja, de homossexual. É escarnecendo. E todo mundo ri. Um bando de tolo na plateia, dando risada do escarnecedor. E o crente carnal acaba se associando. Fiquei triste. Tenho orado pela minha irmã, para que ela possa estar com o esposo aqui. Em último lugar, a gente precisa andar no Espírito. Gálatas 5,16 diz assim: andai no Espírito e jamais satisfareis as paixões da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então andar fala de dinâmica, fala de movimento, fala de entrega. Andar no Espírito é anelar por Ele, é buscá-lo, é se deixar guiar por Ele, é estar em comunhão com Ele. À medida que o Espírito Santo, irmãos, assume o controle da nossa vida, diminui o nosso esforço. Há mais descanso. E o escritor de Hebreus diz que resta um descanso para o povo de Deus entrar. E nós entramos nesse descanso pela porta da cruz, deixando o Espírito Santo assumir o controle da nossa vida. O escritor diz: esforcemo-nos por entrar nesse descanso. A palavra esforcemos ali é a palavra que dá a ideia de teimar, não de suar. Teimai, perseverai em entrar nesse descanso. Deixa o Espírito Santo assumir o controle da vida de vocês. E quanto mais o Espírito Santo assume o controle, menos esforço, menos cansaço. Porque é Deus que vai operando em nós tanto querer quanto realizar. E aquele que começou boa obra em nós vai completá-la até o dia de Cristo. Aleluia! E o resultado de tudo isso, irmãos, o Paulo diz que vai ser a ausência do domínio do pecado. O pecado não vai ter domínio. Porque ele não é mais meu dono. Quem é o meu dono agora? Aleluia. Mudei de dono. Eu era escravo do pecado, agora eu sou escravo de Jesus. E a palavra que Paulo usa é escravo mesmo. A ideia que o Paulo está tentando colocar na mente dos seus irmãos e na nossa mente, essa ideia. Não é ideia de servo, é ideia de escravo. Escravo não tem direito. Barra pesada, né? Mas o pecado não tem mais dormindo sobre nós, gente. Portanto, não há morte. Porque o salário do pecado é o quê? Se ele não tem domínio sobre nós, nós vamos ter o quê? Vida. Sendo escravo de Jesus, vamos ter vida. Novidade de vida. Não é ter o que contar, não. É que cada dia nós vamos ver áreas da nossa vida transformada. Deus está transformando a minha vida. Hoje eu estou melhor do que ontem. Aleluia. Graças a Deus. A destruição do corpo do pecado, essa fábrica vai ser desativada. Seremos feitos servos da justiça de Deus.
Isso quer dizer que nós somos escravos da santidade de Deus. Aleluia! A retidão de Deus vai invadir a nossa vida. A justiça de Deus, a sua retidão, o seu caráter está sendo impresso na nossa vida. Aleluia! Glória a Jesus! Tem muita coisa que eu fazia um tempo atrás que eu não faço mais, gente. Graças a Deus. Agora estou manso, né, Rosângela? Manso, suave. Mas a gente vai tomando tanta pancada, né? Todo dia a gente toma pancada. Tudo que está acontecendo na sua vida, Deus está trabalhando para que a carne seja desativada. Se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ali só. Mas se morrer, dá muito fruto. Gente, não tem gente que fica mais brava em trânsito, ficava mais brava em trânsito do que eu, não. E Deus mandou ficar 13 anos em Goiânia, vocês pensam bem. Tribulação. Gente, todo dia. E tinha dia que eu me via fracassado. Ai, Senhor, estou com vontade de matar esse cara, essa dona falando no celular que me fechou aqui, gente. E o velho Nilson, com seus feitos, de vez em quando dava umas cacetadas mesmo. E aí a pessoa xingava e eu de novo. Aí, meu Deus, eu sou um pastor, eu sou crente. O que eu estou fazendo? Que tem misericórdia de mim, miserável homem que sou. Está vendo aí? Mais uma para você saber que você ainda é uma porcaria. Você precisa ir para a igreja, ajoelhar, ter vida com Deus, buscar Deus, se apresentar, tomar a cruz. Aí, quando eu achava que já estava melhorando, outro goiano. Eita, Jesus! Todo dia, gente. Temperamento explosivo, sanguíneo, melancólico, sendo trabalhado por Deus. Aí o bispo chegava lá assim, você tem que chamar. Fala assim, te fechou? Oh, abençoado. Falei, bispo, o senhor é santo. Precisa andar com o senhor, pegar um pouquinho dessa santidade. Mas hoje eu estou tão manso. Pastor Éder anda comigo aí. Então, pastor, manso. Deus vai tratando com a gente. Martelando, quebrando a casca. Para que o Espírito flua. Para que o Espírito assuma o comando. Para que a velha natureza, com suas práticas, sejam desativadas. Amém, amado? Que nós somos livres. O pecado não tem mais domínio. Mas a velha natureza está aí, firme, tem que desativar todo dia, né? Se agora vai aposentar, está mais fácil. Vamos ficar em pé. Negar-se a si mesmo e tomar a cruz é o caminho para o poder, gente. O poder não pode ser comprado, não pode ser tomado, mas o fato de negarmos a nós mesmos... Vai embora não, gente, espera aí. Não acabou ainda não. Fecha aí, irmã. Tranca a porta.
Esses assuntos são indigestos, né, irmão? Esses assuntos dão uma fome, né? Mas o poder não é tomado, não é comprado. Não é porque eu jejuo mais e eu faço mais. O fato de negar-me a mim mesmo e tomar a cruz, irmãos, só está desbloqueando o caminho. Porque o que atrapalha o Espírito Santo sou eu, é a velha natureza. Se ele não estiver atrapalhando, o Espírito Santo vai fluir na sua vida. Cada dia vai ser um dia glorioso, porque de glória em glória o Espírito Santo está transformando a mim e a você na pessoa de Jesus. Todo dia na vida de um crente é um dia glorioso. Ele está vivendo de glória em glória, sendo transformado, sendo quebrantado, para ser mais parecido com Jesus. Graças a Deus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz dia a dia e me siga. E nós vamos fazer uma revolução juntos. Por isso o cristão que anda no Espírito é um revolucionário. Aleluia. Curva a sua cabeça, vamos orar. Paulo roga aos romanos dizendo: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos fazer esse exercício nessa hora. Consagra a Deus mais uma vez a sua vida. Consagre a sua mente, o seu pensar. Consagre seus olhos, consagre seus ouvidos, consagre sua voz, consagre suas mãos, consagre a Ele seus sentimentos, emoções, desejos. Pede a Deus para te sondar nessa hora. Como Davi diz: sonda, meu Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Consagra a Ele o seu coração, consagra a Ele os seus dons, seus talentos, suas atividades. Consagra a Ele a sua formação, o seu trabalho. Consagre a Ele. Pare de lutar, meu irmão. Consagre a Ele. Deixa Ele fazer. Deus às vezes precisa nos levar a perder o controle, para Ele assumir o controle. Talvez tudo que está acontecendo na sua vida é Deus levando você a perder o controle, para que Ele possa assumir o controle. E quando Ele assumir o controle, Ele vai colocar tudo no lugar certo. Nosso mundo interior, nosso mundo exterior estará em harmonia. Coloque na presença do Senhor, meu amado. Coloque os problemas, coloque as lutas, as pessoas que têm feito mal a você. Coloque aquelas pessoas que têm sido hostis. Entrega para Deus, não carrega esse fardo não. Entrega aquela área da vida que você tem percebido que te faz mais pecar. Coloca ela a serviço do Espírito Santo.
Coloca seus relacionamentos. Há relacionamentos que não estão bons. Coloca diante do Senhor. Peça a Deus: Senhor, eu não consigo melhorar isso não. Me ajuda. Só o Senhor pode dar vinho novo. Só o Senhor pode fazer coisas novas. Eu estou tentando há tanto tempo, eu tenho me sentido fracassado. Mas eu quero me render ao Senhor. Eu quero a vida do Senhor. Eu quero estar debaixo do Teu controle. Essa manhã eu quero tomar minha cruz novamente. Quero lançar tudo aos pés de Jesus. Peço ao Espírito Santo para te controlar, para Ele te encher. Vai entregando para Ele. Vai entregando tudo, toda preocupação, toda ansiedade, toda incapacidade. Deixa Ele assumir o controle. Toma, Senhor, a nossa vida, Senhor. Oh, Espírito Santo, toma a nossa vida, Espírito Santo. Toma o nosso pensar, toma o nosso agir, toma o nosso falar. Toma, Senhor, a nossa vida. Nós nos oferecemos a Ti nesta hora. Oferecemos ao Senhor tudo o que somos, tudo o que temos. Ajuda-nos, Senhor. Nós não queremos andar na carne, nós não queremos, Senhor, viver à mercê de nós mesmos, Senhor. Ah, Senhor, nós queremos ser controlados pelo Senhor, Pai. Controla a nossa vida. Reina na nossa vida. Muito obrigado porque o pecado já não tem mais domínio, Pai. Nós mudamos de dono, nosso dono é o Senhor. Oh, Senhor, conduz-nos, Senhor. Dá-nos esse entendimento, ilumina a nossa mente, o nosso entendimento. Ilumina, Senhor. Nós te pedimos, Pai. Guia-nos a toda a verdade, Espírito Santo. Vem nos encher, vem nos dirigir, vem sentar no trono novamente da nossa vida. Vem ser exaltado, Senhor, em tudo que somos, em tudo que fazemos, Pai. Nós nos rendemos a Ti mais uma vez. Nos colocamos a Teu dispor, Pai. Te agradecemos pela salvação. Te agradecemos, Senhor, por tão grande salvação. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pelo perdão dos nossos pecados. O Senhor é maravilhoso, Senhor. O Senhor é maravilhoso, Senhor. Aleluia. Graças a Deus.